Muito bem, você, amigo e amiga que nos acompanham aqui na página Estação do Luz Espírita, vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. E eu quero anunciar um programa especialíssimo que vamos reproduzir na sequência, mas antes de rodarmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente esse, divulgar a doutrina espírita. Reunir aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz. Infelizmente não temos condições de reunir todo o material ali reproduzido naquelas duas webs, mas reunimos aqui aquilo que atender, que acreditamos que atenda melhor às suas necessidades de lazer, estudo e pesquisa. Lembrando que a nossa página tem como objetivo único e exclusivo a divulgação da doutrina. E na sequência nós vamos reproduzir um programa especial. Programa Espírita, Luz no Mundo, estudo aprofundado sobre o Livro dos Espíritos, Criação, capítulo 3, perguntas 50 e 51. Apresentação de Helena de Fátima, Rita de Cássia, Amélia Cardoso, Sueli Gaudioso, Ana Patrícia e Paulo Reis. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal, programa simplesmente redondinho. Muito obrigado pela companhia, vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui de volta, sexta-feira, nesse horário, para estudarmos nada mais, nada menos do que o nosso manual de sobrevivência, como o Tavares gosta de ouvir, né, Tavares? E que é o nosso querido Livro dos Espíritos, né? Vamos estudar de forma tranquila, refletindo juntos, mas antes a gente vai fazer a leitura do nosso livro do Evangelho, né? Hoje estaremos aqui Paulo, eu, a Sueli, o Tavares, quando der para ele estar entrando, e vocês aí, né, nos acompanhando. Temos uma equipe que nos ajuda, qualquer pesquisa, qualquer dúvida, essa equipe se pronuncia. Temos os nossos internautas que também interagem com perguntas, com dúvidas, ou mesmo com sugestões, porque a gente não está aqui para ser fechar ideias, não, tá? O que a gente está analisando hoje, da próxima vez que a gente voltar nessa questão, a gente pode estar vendo com uma amplidão maior. Então, para isso, a gente vai pedir permissão a Deus, Jesus e Kardec e os benfeitores de cada um de nós para nos ajudar nessa empreitada, que a gente tem isso como um grande compromisso, como uma grande oportunidade de nós estarmos aqui, nesse momento, divulgando o Livro dos Espíritos. Ô, Paulo, por favor, meu filho, faz a leitura
do Evangelho, desculpem, e eu vou fazer a prece, tá? Tá bom. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver sem compreenderem, com precisão, a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia ser, assim, aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Uma importância. Está fechado, Helena. Porque o Tavares abriu aí. Após essa leitura de tanta importância, que é aonde está em Jesus verdadeiramente a ideia da reencarnação. Então, vamos elevar o nosso pensamento à inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Só em pronunciar isso já nos dá um sentimento de consolo, uma alegria, um pertencimento a esse Deus, esse Criador. Foi a melhor forma que nós vimos para entender, para perceber, dentro das nossas limitações, esse Deus amoroso, esse Deus Pai, esse Abba, como falava Jesus, Paizinho querido. E em nome desse Paizinho querido, que nós aqui estamos, para podermos pedir permissão para que o programa, para que o momento que estivermos aqui, possamos cumprir com fidelidade o objetivo, as ideias, transmitir a ideia de que os espíritos querem nas questões que serão lidas e refletidas. E que os bons espíritos possam nos secundar, possam nos intuir, para que a nossa tarefa possa ser cumprida. Não que 100%, por não termos capacidade, mas dentro das nossas capacidades mínimas, cumprir a nossa obrigação. E que os bons espíritos possam envolver, nesse momento que aqui estivermos, todo o nosso planeta, todos os países que necessitam da paz. Não a paz do mundo que traz aflição, mas a paz do Cristo, como anunciou, como anotou João. Eu vos dou a minha paz. Tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a palavra-chave de hoje é: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nossos estudos, Senhor, possam ser envolvidos com a paz do Cristo nos corações de cada espírito, cada ser criado por Deus, em cada canto e recanto do nosso planeta, que a paz possa penetrar. Graças a Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos sendo veículo da espiritualidade superior para a divulgação dessa obra. Graças a Deus. Então, vamos iniciar o nosso estudo.
A gente tem ainda o finalzinho, né, Sueli, da outra questão, e para depois dar início às questões de hoje, propriamente dita. Vamos começar com o Paulo hoje, dessa vez? Que as mulheres é fogo, né? 2 mulheres e um homem, coitada. E quando entra aí Tavares, nem assim adianta. Mas o nosso Paulo é muito educado, ele entende que nós somos tagarela. Paulo, inicia com você hoje, tá, Paulo? Aí depois a gente vai interagindo. Tá bom, sem problema. Então, nós vamos lá para a pergunta 50, né? Estamos iniciando povoamento da terra Adão. Que é no sentido, a questão que ele coloca aqui é no sentido da discussão que se faz, que a própria ciência daquela época já tinha essa questão do ponto original, o início das coisas, né? Que tudo partia de um ponto. E pela religião não estava diferente quando coloca Adão e Eva partindo de um casal inicial, né? Só que isso carrega em si uma circunstância de contradição, né? Porque um casal, como se costuma dizer, uma andorinha não faz verão e um casal também não faria a população do planeta. Mas essa discussão Kardec traz para que modo que possamos raciocinar sobre essas questões que transcendem a questão física. E é isso que ele vai trazer para a gente, né? Então, na questão 50, ele está lá dizendo, né? Ele faz a pergunta: a espécie humana começou de um único homem? A resposta: não. Os espíritos: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Bom, como nós vimos, a gente já vem conversando sobre isso, né? Sobre a questão a própria evolução das espécies orgânicas e de seres no planeta, segue uma sequência. E que nós vimos na semana passada, né, que embora o corpo derive, né, venha da espécie símia, não tem suas características próprias que diferenciam dos macacos. Mas o corpo físico precisou ter uma progressão dos elementos constantes no planeta. Então, lógico que sempre fica aquela questão, né? Mas quando surgiu esse primeiro ser humano, esse homus, qualquer coisa? Quando isso se deu? Né? Então, a gente fica sempre achando que é sempre um. Né? Não teve um momento lá e surgiu um. Novamente vai esbarrar sobre essa ideia do casal original. E aí os espíritos trazem, né? Tiram essa ideia da gente. Ou seja, havia um volume, né? O tal elo perdido não era um elemento. Eram vários elementos com características físicas capazes de suportar a mente do espírito, não mais a mente do princípio inteligente. Então ele chega e diz: aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. É que a gente vai ver mais para frente que foi um coletivo, não podia ser diferente. Agora a palavra com vocês, meninas. Está fechada, Helena. É porque o Tavares tem que abrir também. Pegando esse gancho aí que o Paulo trouxe, traz a sua perspectiva, teu olhar sobre essa questão do Livro dos Espíritos. Exatamente, era um tempo, né, que a gente tem que analisar o vanguardismo desses espíritos e do próprio Kardec, porque era uma época de criacionismo dominante. O que são as duas teorias
da formação dos seres vivos de todo o planeta, uma ideia é o criacionismo, e é essa ideia de Deus teria colocado um homem e uma mulher no planeta, formou tudo e colocou um homem e uma mulher, e a partir deles foram criados todos os seres. E no evolucionismo, que a ciência já comprova, e que nessa época não era uma ideia dominante, a ideia dominante era essa do criacionismo, que Deus teria colocado o homem e a mulher, e a partir daí tudo, né? Caim, Abel, e aí se formou toda a população de todo o planeta a partir desse casal. A ideia mais vanguardista para a sua época é a ideia evolucionista. Essa ideia que nós, espíritas, e que Kardec abraçou junto com os espíritos, como um espírito também evoluído, que aceitou essa ideia, onde os espíritos provam e já nos indicam, nessa época, que há evolução, que um ser foi surgindo e foi se transformando dos diversos reinos, inclusive, isso em termos de seres vivos, foram formando do mais simples até preparando, né? O espírito preparando um corpo para ele poder habitar. E cada vez que ele dá um salto, ele vai preparando um corpo mais especializado para habitar esse espírito. E essa evolução ainda continua nos tempos atuais. Esse detalhe é importante, porque a gente agora já está num momento do planeta onde a gente já atingiu um patamar evolutivo da inteligência muito grande, que a gente agora precisa dar um salto na questão da moralidade. Então, a gente, por exemplo, vamos falar assim, nós atualmente já temos uma tecnologia tão grande que a gente faz tudo pela internet, até os nossos bancos, dinheiro, tudo pela internet. Ocorre que a moralidade é tão ainda... A parte ainda está tão abaixo dessa intelectualidade que precisa de todo um esquema para controlar, porque os invasores querem roubar. Então, mostra que a gente é com muita inteligência, mas a moralidade ainda não tem. Então, a gente precisa usar a inteligência para coibir essa moralidade. E o futuro é justamente a evolução nesse sentido também moral. Então, a gente vai entrando nesse processo aqui do Livro dos Espíritos, a gente vai estudar exatamente isso. Como a gente era bem simples e veio passando pelos diversos reinos, chegamos no homem, chegamos à evolução intelectual, agora a gente dá um outro salto para a evolução moral, e essa é a promessa da regeneração, que é um planeta Terra, mas que vai entrar em outro patamar evolutivo. Então, esse caminho não combina com essa ideia de Adão e Eva. É verdade. Esse pensamento evolutivo, Adão e Eva, não combinam com esse casal, mas sim, como os espíritos nos falam, que é o precursor de uma grande raça. Então, a raça adâmica, que a gente vai conversar agora. Então, a gente vê, Sueli, você estava falando sobre isso, me lembrei daquele Paul MacLean. Se o termo não foi esse, vocês me corrigem, tá? E o Paul MacLean que trouxe aquela ideia lá do cérebro reptiliano e que Sim, Paul MacLean, tá? E depois, né, a gente tem aquele livro muito bom, muito famoso, que é o Cérebro Triuno. Então, é muito interessante, ele é um livro que foi formado a 3 mãos, a 3 ou a 4 mãos. Um deles, ele pegou aí ele fez um link, que vou chegar onde eu quero em relação ao que você falou. Ele pegou esse link e colocou as leis morais. Então, ele pega o livro do Mundo Maior, né? O Castelo de 3 Andares, né? Que André Luiz vem trazendo, e ele elabora, ele faz o quê? No primeiro nível, é resumido do resumido, tá, gente? Mas só para me lembrei isso, tá, Sueli? No primeiro nível, ele faz o link com as leis morais. Então, no primeiro nível, que lá
do cérebro, onde começou a construção, ele tem as leis da conservação, que nós ainda preservamos. Iniciou, mas que nós ainda trazemos, estamos evoluindo. Então, ele fez um link com as leis morais, a lei da conservação, da reprodução, da destruição. E ele inclui também mais 3 leis. Então, ele diz que no primeiro nível, que esse primeiro nível do cérebro reptiliano, como eu já falei, que está situado mais no mundo físico, né? Tem que se relacionar bem com as suas, eu estou lendo na íntegra, tá? Tem que se relacionar bem com as suas emocidade. As coisas básicas, por isso que é cérebro reptiliano. No início da formação. Então, lei de conservação, de reprodução, de destruição, que muitas vezes a gente não entende, a gente acha porque já conquistamos algumas outras leis, essa já deveria ser extinto, mas não, é apenas conquista. Aí, no segundo nível, ele traz relações da vida, que inclui a lei de relações da vida, que inclui a lei de igualdade, liberdade, de trabalho, de sociedade, de progresso. Olha que coisa linda, gente, o que ele fez? Ele linkou essa fase de progresso natural com as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos. E ele diz que, nesse segundo livro, está presente a construindo relações de nossa vida na Terra. No terceiro item, no terceiro nível, ele diz assim, ó, nesse terceiro nível, que é da transcendentalidade, da transcendência, já que eu não consegui falar outra, da transcendência, ele diz que está, aí entra aquilo que a Sueli terminou, está nos lóbulos frontais, depois a Sueli pode falar mais sobre isso. Aí, que quem definiu isso foi o Sérgio, né? São as leis morais. Quais são essas leis morais nesse nível? Adoração, justiça, amor e caridade. E a perfeição moral. Então, ele conseguiu dividir essa questão, o que é passado, o que é presente e o que é futuro. De tal forma que a nossa obrigação não é pensar Adão e Eva, ponto, estanque. O homem da Idade Média, estanque. O homem moderno, não é estanque, não. Quando muitas das vezes a gente entra num carro, no trânsito, às vezes, um exemplo que eu te lembrei agora, a gente lembra um pouco o homem da Idade Média no cavalo, que se sentia todo poderoso e saía massacrando quem tivesse pela frente. Então, esses estudos é muito importante para a gente estar entendendo, para nós nos entendermos. Nós não somos nem o passado, nem só o presente, e temos que pensar no futuro. Então, ele quando vem descrevendo, ele vem fazendo esses 3 níveis que são importantíssimos, que a gente não pode nem ficar no chão e nem tampouco com as asas voando, né? Naquela coisa, porque no planeta Júpiter, eu adoro estudar sobre o planeta Júpiter, porque eu descobri umas coisas assim, de uns relatos fabulosos, mas a gente tem que estar aqui, ó, a gente tem que ganhar aqui o pão de cada dia. A gente aqui tem que fazer slides, porque a linguagem dos espíritos, os espíritos se comunicam pela imagem, mas a gente ainda tem que construir os slidezinhos, a gente ainda tem que repetir muitas das vezes para a gente aprender a fazer essa integração do passado, do presente e do futuro. E aí a gente vai entender, lá naquele livro do Hermínio Miranda, a memória e o tempo, que, na verdade, tudo que existe é o presente. Vou passar aqui a palavra para vocês. Essa quando a Sueli começou a colocar essas questões de como era no início, a evolução, eu me lembrei desse estudo. Lógico que eu fiz uma coisa rápida, né? Mas existem muitos estudos, muitas palestras que vocês podem aprofundar por aí em relação a esse livro desses companheiros, que o nome do livro é O Cérebro Trino. Eu não sei se é trino ou é triuno, porque tem diferença na Sueli.
Tem. Pode falar. Do livro do Paul MacLean é Cérebro Trino. Trino. E ele é o cientista que propôs esses 3 andares do cérebro físico mesmo, né? E o trio que você se refere é do doutor Irvênia Prado, e do Sérgio Lopes. Sérgio Lopes é que analisa mais esse campo aí das leis morais, e o Dercy Andoli. Então, ele faz o livro Cérebro Triuno, onde ele analisa que você tem realmente, fisicamente, você tem os 3 andares do cérebro, como o André Luiz fala, passado, presente e futuro, mas que eles estão interagindo, e a gente não pode ficar só no passado, só no presente, e nem ficar fazendo só futuro. E a gente não tem que ficar na defesa, que é o passado, não ficar só vivendo a materialidade, o presente, e nem só pensar na transcendência. O cérebro, para estar em equilíbrio, ele tem que caminhar nos 3 níveis para a gente desenvolver. Ocorre que essa transcendência é uma proposta realmente de futuro para que a gente cada vez mais... E não vai ser tamanho de cérebro, nem coisa nenhuma, não. Hoje nada a ver com a filosofia. Não, que não vai, é só uma questão mesmo de adaptação do que a gente já tem. Nós já temos todo o potencial e a gente tem que desenvolver, né? Até o doutor Frutuoso ele fala sobre isso. Jesus foi a inteligência e a moral mais perfeita que a gente conheceu. Ele tinha o cérebro maior? Não tinha, né? Então, não é o tamanho. O que ocorre é que a gente vai desenvolver realmente esse outro sentido no futuro. Mas esse é o caminho, a gente está discutindo isso, que a gente está caminhando para um processo evolutivo que diferencia a gente de um passado onde se pensava unicamente em Adão e Eva, criacionismo unicamente. E a gente já como espíritas, temos o pensamento evolucionista, e que também a ciência já nos comprova esse processo evolutivo cientificamente, através dos fósseis, e aí a gente vai caminhando sobre isso. Tem um slide aí que é interessante, onde a gente tem lá no Grande Enigma, Leon Denis falando para a gente. Olha aqui o que ele nos fala aqui, no item síntese doutrinária. Adão não foi, portanto, o único ancestral do gênero humano. Adão, ele está perguntando, né? Adão não foi, portanto, o único ancestral do gênero humano? A resposta que Leon Denis nos dá aqui: Adão é o nome de um homem que sobreviveu aos cataclismos que perturbaram a mocidade do mundo. Ele se tornou a cepa de uma das raças que hoje o povoam. A Bíblia conservou a sua história e os seus descendentes, mas Adão é apenas um fragmento das humanidades primitivas. Talvez até um mito, isto é, uma alegoria que simboliza as primeiras idades da história. Então, ele resume assim perfeitamente que Adão é um símbolo, é uma alegoria dessa criação do homem, que realmente não foi um homem, a gente sabe que foi espalhado pelo mundo todo, e as outras perguntas que Kardec faz vai ser nesse sentido aí, desse processo evolutivo. A gente vai acompanhar isso, e a gente tem muito conhecimento aí para discutir em torno dessas raças. Vamos botar essa daí entre aspas, que hoje a gente não usa mais esse termo, mas a gente vai falar sobre isso. A gente pode seguir. Fale. Antes de você prosseguir, também ainda lembrando, porque nós já falamos aqui, né, sobre o Russell Wallace, que, na verdade, ele participou das teorias, ele criou teorias também, né? Participou da teoria do movimento espírita e também das pesquisas e da teoria de Darwin. Porém, ele avançou. Já naquela época, ele já estava avançado. Por quê? Porque ele mostrava que o evolucionismo se torna psicobiológico, não apenas biológico. Essa que é a grande diferença. Esse é o viés que a gente
está estudando em relação a essa questão de raça. Não apenas evolucionismo biológico, mas psicobiológico, que é a presença do princípio inteligente na evolução na questão da evolução, não só da questão da evolução biológica, né? Só lembrando. Você sabe que tem documentos provando que o Wallace participou, inclusive, das mesas girantes. Sim, então, ele. Sim. Não é? Então, ele tem uma outra visão, a visão espiritualista dessa evolução que Darwin não tinha. Em 1848, quando surgiu lá nas Irmãs Fox, na cidade de Hadesville, alguns europeus, inclusive o David Holmes, ele levou para a Inglaterra, ele é considerado na história, pode ter sido outro, mas historicamente a gente tem como David Holmes ter levado, ele veio da América, ele não era americano, ele estava passando um período lá, então ele levou para a Inglaterra, já lá em 51, 52, por aí, ele levou a novo modo de utilização da mediunidade, que era através dos RAPs, né? As mesas falantes, girantes. E a Delphine de Gerardin, ela aprendeu na Inglaterra, ela era francesa, ela estando na Inglaterra, ela teve aquele livro que eu te dei, Sueli, conta isso, tá? Ela teve a oportunidade de presenciar. O que ela faz? Ela leva para a França, que foi ela, historicamente falando, foi ela que se apresenta na França fazendo o movimento das mesas girantes na França. Porém, onde eu estou querendo falar do Roosevelt, eles tiveram contato, porque ele tinha contato. O Roosevelt, historicamente, você está até falando de documentos mais precisos, né? Que ele participou do movimento espírita na Inglaterra. Ele participou, existe prova disso, que ele participou. Só para você falou, né? Tem cartas, né? Que ótimo. Melhor ainda. Depois você passa para a gente aonde mais precisamente tem essas cartas dele. Isso é importante para esse estudo que a gente está fazendo. Que ele participava do movimento espírita também, tá? Se você conseguir achar. Vamos, Paulo? Vamos no 51? Vamos. Na 51... ainda temos aí, ó. O quê? Nós temos na Gênese falando sobre raça adâmica. Isso. Leia para a gente, então. Eu vou ler. Então, vamos lá. Na Gênese... Deixa o Paulo ler, Patrícia. Então, vai, Paulo. Que aí ele já estava com a palavra. Na Gênese, capítulo 11, está lá, item 36, que trata da raça adâmica. Pode ler. O relógio resolveu falar mais alto. Tá, desculpa. Agora vamos. Tá. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de uma outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na figura de Adão, e por essa razão chamada de raça adâmica. Quando ela chegou aqui, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. A raça adâmica, mais adiantada do que aquelas que haviam precedido na Terra, é, com efeito, a mais inteligente. É ela que impele todas as outras ao progresso. No item 45, mas, ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade desse mesmo mundo, seja de um mundo menos adiantado que eles tiveram o mérito de deixar e para os quais sua nova morada é uma recompensa. Com a população espiritual sendo assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao final de algum tempo o estado moral do mundo se encontra melhorado. A raça adâmica
no item 46. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Os espíritos que a ela pertencem foram exilados na terra, já povoada, mas de homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que eles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Aqui, Kardec está mostrando que o movimento de evolução do planeta se dá em dois sentidos. Entre os povos que já estão há algum tempo reencarnando nesse mundo e os que são, digamos, convidados a virem ter algumas encarnações junto aos que já estão aqui para ajudar no crescimento intelectual e moral. Então, quando a gente recebe criaturas mais evoluídas, elas são impulsionadoras do nosso pensamento. Isso a gente vai encontrar ao longo da história nos sucessivos, digamos, missionários. Kardec trata como moralistas, na própria Gênese. O moralista é aquele que traz a ideia do Cristo, do Evangelho do Cristo, para o coletivo, e que muitas vezes são, que para nós ganham o nome de profetas, de missionários, né, de pessoas adiantadas à sua época, teve essas denominações, mas eram pessoas, nesse caso, são pontuais. No caso como ele trata da raça adâmica, era um coletivo, e que alguns nasceram em pontos comuns e outros foram mais dispersos, ficaram mais espalhados, mas com o mesmo objetivo, quer dizer, eles tinham o mesmo patamar de entendimento já das coisas do espírito. E trouxeram para nós, que estávamos aqui antes, se é que nós vivíamos nessa época, trouxeram para os que estavam aqui antes as ideias que ainda estavam em germe, que ainda estavam desorganizadas. Né? O que a gente pode dar um exemplo é quando nós passamos na fase primitiva da adoração dos fenômenos da natureza e buscando relacioná-los com o divino. É o nosso germe da ideia de Deus. Então, chega criaturas que já passaram por essa etapa, aí tem a ideia de Deus melhor construída em seu íntimo, então traz um pensamento mais adiantado sobre isso. Então, avançamos, saímos dessa ideia de tornar divino os fenômenos naturais e até colocamos como manifestação da vontade divina nesses fenômenos naturais. Então, esse já é um avanço no raciocínio da construção da ideia de Deus. Então, o povo adâmico, como Kardec coloca, vem para nos impulsionar nessa construção de espírito que estamos fazendo. Microfone, Helena. Antes da Sueli prosseguir, a gente vê lá em Emmanuel, por que eu estou falando isso? Para dar resposta ao Carlos Bezerra, que ele pergunta assim, poderia considerar-se Adão como a personificação figurada dos exilados que chegaram à Terra? Essa resposta a gente tem aqui em A Caminho da Luz, especificamente quando ele diz assim, 4 grandes povos, só rapidamente, ele fala assim, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficaram arquivadas nas páginas da Bíblia. E isso também já vai ter, nesse pequeno trecho aqui de A Caminho da Luz, já vai dando resposta depois para a Norma Alves, que aí ela vem perguntando sobre a questão lá do dilúvio. Tá? Mas para o Carlos Bezerra,
Está bem claro, Carlos, porque está aqui no texto da Gênesis, que foi trazido aqui para a gente, e está nessas 4 grandes povos. Ele deixa bem claro que são raças adâmicas. A gente está aprendendo, com aquela primeira fala da Sueli, que Adão era um coletivo, foi até o Paulo que falou, né? Não era mais uma pessoa, é um coletivo, tá? Eu vou passar a palavra para a Sueli, para ela avançar aí, né, Sueli? Está fechado, Sueli. Seu microfone, Sueli. Seu microfone, Sueli, está fechado. Sueli, o microfone está fechado. E ela não está nos ouvindo, não. Caraca, eu já falei pra caramba. Já falou muito. Bom, desculpem, gente. O que eu queria falar é o seguinte: vamos prestar atenção bastante para essa questão 46 da questão 46 do capítulo 11, onde vai dar continuidade a esse pensamento que a Helena nos colocou agora sobre a raça adâmica originária de Capela, onde a gente vai falar mais aqui, aí vai responder muito melhor ainda, vai complementar a questão que Carlos Bezerra está nos falando, que realmente são exilados, e aqui na 46, o Kardec coloca assim, a raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita, ou seja, foi uma raça que veio de algum lugar exilado. Eles são assim, eles vieram para cá e se integraram a esses humanoides, né, iniciais, porque eles vieram de um país exilado, eles foram proscritos. Proscritos quer dizer, eles foram exilados, eles saíram de lá. Então, são essa raça primitiva ainda, inicial da raça humana. E aí ele fala assim, os espíritos que a ela pertencem foram exilados na Terra. Essa questão define totalmente a todo o encaminhamento que o Emmanuel descreve pontualmente esses exilados de Capela que vieram habitar a Terra porque foram proscritos de Capela e aí ficaram aqui na Terra, e a gente vai desenvolver exatamente isso. Essa é o que é chamado, formou uma raça, foram os proscritos, juntou os corpos físicos que já existiam, mais esses espíritos que vieram exilados, e aí formou toda uma raça e foi distribuído por vários povos, e formou, na realidade, como foi falado já, os 4 ramos de raças, vamos falar essas raças entre aspas, né? Mas são as 4 raças, né, principais que o Emmanuel vai nos falar. Então, esse ponto aqui vai dar todo o caminho aí que a caminho da luz o Emmanuel nos traz, e vai responder melhor, então, o encaminhamento do pensamento do Carlos Bezerra. Isso ele lembrando que a gente está trazendo muito a Gênese, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte é a Gênese, só que Kardec só lançou a Gênese em 1868. Olha que planejamento, né? Então, só para a gente estar lembrando. E mais para fechar o meu pensamento, quando vocês vão aqui na primeira parte de A Caminho da Luz, capítulo 3º, a raça adâmica, ele vem descrevendo, vão lá no livro, tá, gente? Ele vem descrevendo o sistema de Capela. Só isso, tá? Leiam lá. A gente vai falar isso aqui, trouxemos tudo isso. Ah, beleza. Então, beleza. Aproveitem. Leia lá e vamos ver o resumo que a gente fez aqui sobre esse tema, que eu acho que é fundamental para a gente entender a nossa origem, né? Segue isso, Elisa. Vamos lá, então? Podemos continuar? Podemos. Na 51, então, o Kardec, posso ir? O Paulo vai? Não, vai você, Sueli. Vai. 51. Vai você. Tá. Fala assim, pergunta assim.
Podemos, na questão 51, podemos saber em que época vivia Adão? Aí os espíritos nos falam que foi aproximadamente naquela em que assinalais mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Aí hoje a gente já tem um conhecimento mais profundo, já sabe que tem muito mais tempo do que isso. Acho que se os espíritos falassem exatamente a época, porque a gente não tem essa certeza ainda, eu acho que ninguém ia dar credibilidade, porque a formação dessa época do primeiro homem, Australopithecus, a gente tem já atualmente a ideia de que tenha sido há 3,5 milhões de anos, né? Então, enfim, né? É um período muito anterior, inclusive, ao Cristo, né? E aí ele continua assim, uma nota de Kardec aqui: o homem, cujo nome a tradição conservou como Adão, foi um daqueles que sobreviveram numa região após algum dos grandes cataclismos, que aí o nosso amigo já pergunta ali sobre Noé, né? Noé é caracterizado por essa época que houve esses cataclismos, que realmente já é provado pelos fósseis, né? Que agitaram em diversas épocas a superfície do globo e se tornou o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido se efetuar em alguns séculos, como se o homem estivesse na Terra e apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns consideram, e com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, aí eu coloquei esse detalhe aqui, que a ciência atual determina o aparecimento do homem há cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Então, assim, o que nos cabe realmente entender que, olha, o primeiro homem ali, a gente está representado, o primeiro homem que já tem as características humanas, é o Australopithecus, está ali, e aqui a gente tem, inclusive, um fóssil dele, que não apareceu, é a Lucy, né? Bem conhecido, o Australopithecus seria o primeiro homem que passou, então, a ter, ter a forma ereta, o corpo mais afinado, e o cérebro também, assim, mais proporcionado, e a gente vai vendo, a partir daí, a continuação da evolução. Então, alguém quer continuar a falar? Não, eu dá continuidade aí. Podemos, então, passar adiante? Paulo, quer falar alguma coisa aí da 51? Não, acho que ele está indo bem. Só um registro, né, que essas migrações, a gente está tratando assim, de uma questão muito pontual, mas essas migrações, a gente tem que ter na mente que sempre ocorreram, né, desde os primeiros seres primitivos habitarem o planeta Terra. Eles vieram de algum lugar, não vieram, né, não brotaram no planeta, não teve criação espontânea. Né, teve o processo de sair do princípio inteligente para virar espírito, e vieram de algum ponto do universo. Então, essas migrações, elas sempre ocorrem, como agora. Também estamos vivendo um período de migrações. Não? Mesmo porque a gente não tem muita ideia do que seja o próximo período do planeta. Precisamos de pessoas que vivenciaram esse período novo para nos educar a vivenciar, a passar a viver nesse novo ambiente. Então, essas migrações acontecem o tempo todo com maior ou menor intensidade. A própria implantação do cristianismo, quando Jesus encarnou, trouxe com ele convidou vários outros espíritos de outros planetas que já vivenciavam o Evangelho de forma já espontânea, a trazer o conhecimento junto a nós para que a gente pudesse entender melhor a mensagem do Cristo. Então, essas migrações são frequentes, né? Nós temos essa dos capelinos,
e é bastante instrutivo para nós. Nós podemos aproveitar bem para saber como esse processo se dá. Isso. Então, respondendo definitivamente, Adão e Eva, na realidade, Adão e Eva foram os primeiros espíritos na Terra. Se não houve um Adão e uma Eva, né? Houve toda uma raça que veio de outra galáxia e outro planeta para incorporar com esses corpos físicos, para dar impulsionamento, como acabou de falar o Paulo, ele vai incorporar esse corpo físico desses símios ainda, humanoides, e aí entra um novo Adão, entre aspas, para impulsionar esse corpo que ainda é tão imperfeito e precisa entrar em evolução. Então, não existiu um Adão e uma Eva. Foram espíritos que vieram de outro planeta para incorporar esses corpos físicos, para dar um impulsionamento, e isso que a gente chama de formar uma raça. O Adão, então, é uma alegoria, é uma simbologia desse primeiro homem que já entrou num processo crescente para se transformar, então, em espírito. Aqui, nós vamos estudar isso, mas vamos falar já agora o princípio inteligente, que é aquele princípio inicial que Deus colocou na mônada para seguir a evolução. Aqui, ele já é aqui no Australopiteco. Ele se juntou ao corpo de um humanoide, de um símio, para então ele dar um impulsionamento, e aqui ele já se chama espírito. Então, ele saiu do simples, o princípio inteligente, veio caminhando nos diversos reinos, chegou aqui no homem. Australopithecus é o primeiro que a gente conhece até então. Esse princípio inteligente já recebe o nome de espírito, e a partir daí ele já tem livre-arbítrio, já tem escolhas, ele já tem raciocínio, já tem inteligência primitiva, mas está no processo evolutivo. Então, é um marco importante para a gente dar um impulsionamento. Esse impulsionamento não foi assim ao acaso, não. Espíritos vieram habitar para que desse esse impulsionamento. Fala, Helena. Isso é tão importante, e para fixar bem na nossa mente, para não ficar como um livro apenas de opinião daquele espírito, Emmanuel, lá no Em A Caminho da Luz, ele chama esse grupo que veio de Capela, né, ou do sistema de cocheiro, sistema de cocheiro, ele chama ele de alóctones, que veio de fora. E aqui encontrou que ele dá o nome de autóctones. Então, ele traz essa definição, esses dois adjetivos, justamente para a gente entender mesmo que veio de fora e encontrou aqui aí toda essa explicação que você já deu. E isso é muito importante. Isso aí, na verdade, a gente tem lido algumas obras, né, a maioria de antropologia, que fala, mas esse elo perdido eles não conseguem explicar. Isso é um conceito espírita, é uma revelação. E isso é consolo, isso consola-nos, porque isso aí tem a ver com toda a nossa história, isso nos representa. A gente tem o Noah, né? Noah Harari, que ele faz esse estudo e ele fica nesse momento desse entendimento, por que essa raça, porque aquele povoamento do Australopiteco, eles progrediram e não tem nada a ver com o tamanho do cérebro, a pessoa que trouxe isso muito bem, que antigamente isso era um estudo científico da frenologia, que as pessoas era classificada de acordo com o tamanho do cérebro, depois de acordo com o formato do rosto. Isso foi para mal, isso não existe mais. Já foi colocado aqui.
Então, essa vinda desses espíritos. Por que eu falo que ser consolador? Nós estamos numa fase do planeta de transição, de planeta de prova e expiação, que a gente sabe qual é o perfil, né? Para planeta de regeneração, que é outro perfil. Será que sozinhos a gente consegue dar avançar para entrar nessa fase? A gente sabe que não. Da mesma forma que houve em outros momentos no passado essa vinda desses alóctones, agora também, tá? Espíritos já trazendo sensibilidade, percepção, inteligência emocional, inteligência espiritual, estão reencarnando. Moralidade, transcendência, estão reencarnando nossa família. Sabe aqueles pitotinhos pequenininhos que falam: mamãe, tem um pedaço de pão para dar para o meu amigo que está lá fora? Aqui, nós passamos e não vimos aquele amigo, que o filho pequenininho insiste para que a mamãe dê comidinha para o amiguinho que ele viu lá fora. E isso aí é um pequeno exemplo, e muitos outros com muito mais sensibilidade do que os próprios pais e espíritos que penetram na nossa casa. Então, a gente não pode saber quem são e quem não são de fora, mas a gente sabe, no geral, que nesse momento estão reencarnando, penetrando todas as áreas aí da ciência e das academias, das religiões, para avançar, para nos ajudar a avançarmos. Segue aí, Sueli, por favor. Fechado. Tavares, colocar o próximo slide para a gente esse capítulo, Povoamento da Terra Adão, a gente acho que encerra hoje. Vamos esperar o Tavares colocar o próximo, que aí vem um texto aqui de A Caminho da Luz, que aí a gente... Eu já estava querendo dar spoiler, né? E já deu bastante, olha lá, ó. É só o Emmanuel só confirma o que a gente já falou aqui, né? Agora que a gente vai entrar em diversidade das raças, a gente vai falar bastante de Emmanuel aí no Caminho da Luz. Mas aí já é um outro capítulo, mas vamos começar hoje, que eu acho que ainda dá tempo. Aí Emmanuel fala assim: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-la no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados, vou repetir, hein? Lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra. Então, espíritos degredados é que vieram de outro orbe para habitar aqui a Terra. Então, mais uma vez, a pessoa que perguntou, Adão e Eva foram os primeiros espíritos? Adão e Eva é uma lembrança dos espíritos que vieram e ficaram degredados, ou seja, eles foram expulsos de outro planeta pelas suas imperfeições e habitaram aqui o planeta Terra nesses corpos que a gente já tinha sido preparado. Então, vamos lá. Na paisagem obscura da Terra, porque o planeta ainda era um planeta primitivo, né? Então, esse início dessa formação da raça humana, né? Todos nós, humanos, o início foi lá nessa obscura Terra, planeta ainda primitivo, e olha como nós já avançamos. Essa é a marca indelével da nossa evolução. Nós avançamos muito, já estivemos lá. Então, ele continua como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, é símbolo mesmo, né? Porque Caim é aquele invejoso, mata o outro. Né? É bem de acordo com a nossa ainda imperfeição. Então, são símbolos que a Bíblia nos deixa, né? Que é uma simbologia que a gente pode retratar
Adão e Eva como toda uma raça que agora já tem inteligência, e Caim e Abel, os filhos dessa raça, que apesar de ser inteligentes, são muito imperfeitos, como nós somos, Caim e Abel. O invejoso, o outro ainda não sabe ainda conciliar, ou seja, são símbolos que a Bíblia nos traz e que a gente tem já maturidade agora, né? Na nossa inteligência, nós já temos maturidade para entender essa simbologia que o Espírito vem fazer a revelação e tem uma interpretação que hoje a gente já consegue entender, né? Nós somos sim os espíritos esses, os degredados, que evoluímos bastante e que agora já habitamos um mundo diferenciado daquele primitivo. Agora nós estamos num mundo de prova e expiação. O planeta já evoluiu para esse patamar e continuará evoluindo, né? E depende muito da gente. Você está com o Evangelho aí na tua mão? Está aí perto? Estou com o quê? Com o Evangelho? Estou. Que vai bem ajudar a gente a pensar essa tua fala aí. Quando lá no capítulo 1 do Evangelho, que há muitas moradas na casa do meu pai, não é não isso? Vim destruir a lei. Não, o capítulo 1. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não, desculpa, capítulo 3 mesmo, é que eu estou sem o Evangelho 3. Aqui. No item 13, quando ele diz, ele vem colocando o que nos representa, que ele fala, o planeta não é primitivo. Por que não é primitivo? Porque aqui habita espíritos, exilados, viciosos e rebeldes. Os holóctos, eles eram exilados, rebeldes e viciosos. Eles já... Isso que você retratou aí, quando você vem esse texto de Emmanuel, quando vai se analisa assim, eles não eram primitivos. Primitivos eram os autóctonos, os que estavam aqui. Então, eles vieram trazendo a tecnologia da época, a gente vai lá no Egito, a gente vai ver, né? Na época já tinha um conhecimento lá do magnetismo, né? Das pinturas, da arte, mas eles eram viciosos e rebeldes, por isso que eles foram exilados. Justamente ainda o que acontece no planeta nosso de prova e expiação. Lá também eles estavam passando para de regeneração. Então, na mudança da prova e expiação de capela para de regeneração, nem todos acompanharam. Atenção para todos nós, o momento que nós estamos passando. Essa transição é justamente isso. Se nós continuarmos rebeldes, viciosos, nós seremos exilados. É para mostrar qual é o perfil do espírito que, no momento da transição planetária, não fica. Quem fica? Aquele que menos vício tem, E que mais? Que menos rebeldia, que conquista menos rebeldia. Então, a questão do livro do Evangelho, a obediência e resignação, ela deve estar na palma da nossa mão. Mexeu com a mão, ela vai aparecer. Mexeu mais um pouquinho, ela vai aparecer. Por quê? É muito importante a gente atender disciplina, não a disciplina que se transforma em violência, mas a disciplina para progredir, para organizar nossa vida, organizar as nossas obrigações, que senão a gente vive apenas para cultivar a vida, trocar vida por vida, alimentar corpo, que já é bastante, mas não é suficiente para nós enganjarmos na nova psicosfera ambiente do espírito que vai conseguir reencarnar nesse planeta nosso, que será de regeneração. Só porque você tocou nesse assunto e me lembrou esse grande alerta que está lá no Evangelho, que é a questão do que nos representa, ainda nos representa. Olha que atraso, que ainda nos representa, tá, Sueli? Segue aí, por favor. Paulo, quer falar alguma coisa aqui que a gente vai passar para outro tema? Quando você estava falando, estava me lembrando da própria colonização do Brasil, né? Porque Portugal não tinha muita gente, né? Na época são 2,5 milhões de
habitantes, e aí ele esvaziou os presídios de Portugal, mandando os colonizadores, né? E alguns vieram para cá, e a gente tem até isso como um elemento negativo para a nossa formação. E aí, quando a gente escuta, né, que esses exilados de outros mundos tinham as mesmas características, né, mostram que o que a sociedade, no nosso caso, a sociedade condena, para nós, na formação da nação, é o elemento enriquecedor. E se levarmos em conta das prisões injustas, necessariamente nem todos eram assassinos e ladrões por convicção, às vezes eram por golpes entre os que tinham mais poder econômico em relação àqueles que tinham menos poder econômico, ou que eram simples ladrões de alimentos e que acabavam nos cárceres. E esses que vieram estar aqui conosco, então, eram homens de bom coração, de boas intenções, que a sociedade colocou um rótulo que, para nós, tornou-se uma visão pejorativa de nós mesmos. E aí, como nós ouvimos essa história, vemos que não, são os impulsionadores que, quando chegaram aqui, encontraram seres simples na sua organização social e, ao mesmo tempo, sofisticados, porque não eram primitivos, mas que não tinham a ideia de civilização que o projeto divino tinha preparado para nós. Então, essas criaturas que deram ao perfil de que hoje nós somos. Isso não quer dizer que os nossos exemplos atuais vieram nos genes desses antigos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bom, muito bem lembrado, Paulo. Não tem nada a ver questão hereditária de gente. Então, somos uma grande nação mesmo, não dando esse valor devido. Isso mesmo. Tem a ver sempre com a escala espírita, né? Outra parte do Livro dos Espíritos que a gente não pode esquecer. É a questão da escala espírita, né? Porque tu pode ter toda uma genialidade e, no entanto, a nível que aí a gente está sempre vendo a questão biológica, né? A gente ainda é espírita materialista, sempre focando na questão materialista. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai transcendendo essa ideia, sempre vendo o espírito, não a origem da carne. O Tavares vai falar. Fala, Tavares. Ô, minha amiga, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. É que a internet minha que caiu. Eu quero pedir desculpa a vocês, principalmente ao programa de vocês e a todos que estão desde ontem, está tentando, e agora a internet, eu estou falando com vocês via minha internet no telefone. Então, eu não tenho como passar os slides, certo? E aí eu estou vendo já com a internet aqui, minha, que está ocorrendo. Não estão escutando? Não, estamos sim. Eu estou ouvindo, sim. Estamos sim. Então, tudo bem. Então, pronto, era só isso que eu queria falar e agradecer, pedir desculpas, e no caso, no encerramento eu consigo fazer por aqui, tá certo? Valeu, obrigado. Tá bom. Que foi, Paulo? Tu fez um sinal aí? Alguma coisa? Paulo? Não está ouvindo fechado nada teu microfone. Ele não está ouvindo. Eu acho que ele quis dizer que não está ouvindo. A Olga falou, ótimo. Aí se cortou. Ótimo, vou... Anotando. Beleza. Não sei, acho que é melhor... Paulo, melhor você sair e voltar. Aí, ele fechou e não está ouvindo, alguma coisa que deu problema na sua internet aí. Sueli, eu tenho uma internauta aqui perguntando se dá para a gente fazer uma analogia entre o perfil que a gente mais ou menos deu uma pincelada. Se você achar que está mais para frente, que eu estou aqui também com dificuldade de me localizar com o conteúdo, com analogia do perfil, porque eu comecei a falar, né, que os exilados de Capela eles eram viciosos, eles eram intelectuais, tecnológicos, avançados nessa área, mas eles eram viciosos e rebeldes. Por isso que eles foram exilados.
ela está pedindo para te fazer uma analogia, eu acho que para aprofundar mais isso que eu falei, com o perfil do que está no planeta Terra e serão exilados. Ela pediu para tu falar mais, para nós falar mais um pouquinho. Eu vou passar para você, para tu ainda aprofundar um pouquinho mais nessa parte para a nossa internauta. Deixa eu falar aqui com o Paulo, que é para ele sair. Sai e entra. Tá. Bom, ele já saiu. Bom, a gente vai ter um outro capítulo que a gente vai entrar bastante nessa questão. Não, dá um spoilerzinho, para dar um spoilerzinho. Pois é, vale, mas a gente está lá no slide assim o caminho direitinho. Mas a gente pode falar sobre esse perfil da moralização, que é fundamental para a gente perceber, porque até no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, isso. O Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, coloca exatamente essa preocupação da nossa moralização para a gente não, a exemplo de Capela, a gente também ser exilado em um outro planeta, porque a gente não combinar mais com o nosso planeta Terra. O que ocorre aqui, que Emmanuel vem, na Gênese, Kardec já coloca essa coisa aí do povos proscritos de outro planeta, obviamente, e Emmanuel vem nos destrinchando na revelação dele de onde e como esses povos foram proscritos. O planeta, uma constelação de Cocheiro. Ali, exatamente o que se chama de Capela, existia um planeta que precisava entrar em evolução, continuava no seu processo evolutivo e já estava num momento de regeneração, onde tem que haver moralidade, fraternidade, caridade, e olhar para o outro com amor, com empatia, sem egoísmo e sem orgulho, que é a chaga da humanidade. O egoísmo e o orgulho, que vem desse processo de animalização que a gente vem passando e só usa lá, como foi mencionado, o cérebro reptiliano e fica só na defesa, na defesa, na defesa. Essa é a origem da nossa imperfeição. Dentro do... Tá ouvindo agora, Paulo? Ah, agora tá. Então, a gente está fazendo aqui, Paulo, só um spoiler do que era a questão antes da gente entrar, até porque o Tavares não está podendo entrar o outro slide, a gente pode falar sobre essa moralização que os capelinos já tinham. Então, esse povo já era um povo que precisava evoluir, que já tinha essas características do planeta evoluído. Fala, Leandro. Como está difícil, vamos incrementar mais esse ponto, que mais de uma pessoa está me ligando. E deixar para iniciar semana que vem, que aí já inicia com o slide. Antes de você continuar, que eu vou voltar a palavra para você, só lembrando, quando você trouxe o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Do Mundo de Regeneração. Os espíritos organizaram, na verdade, 5 séries. Eles começaram com aquela série Transição Planetária. Não, eles iniciaram com o Amanhecer de uma Nova Era. Depois eles foram para Perturbações Espirituais, Transição Planetária e depois o último, que foi agora no Rumo do Mundo de Regeneração. Então, esses 4 livros, com o médio Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, e vários espíritos, porque esse último tem Francisco de Spinelli, aparece o Eurípides Bassanufo. Bezerra, né? Bezerra, me ajuda a lembrar. A Rainha de Aragão, Isabel de Aragão, todos esses espíritos. A Isabel de Aragão fala de uma serva de Maria, lá colocando rede, ela fala que ela jogava uma rede
e os espíritos... Aí entra um outro fator para caracterizar os espíritos que são socorridos, para ficarem. Ela jogava uma rede e os espíritos sinceramente arrependidos, não o arrependimento de choro, de murmuração, está lá no céu e inferno, o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de ponto de vista, eles conseguiam se agarrar na rede, era uma rede eletromagnética. Aí, esses espíritos, ela conseguia resguardar. Tem a ver, ele já começa, esse livro foi escrito em 1919, quando começou as primeiras ideias sobre Covid. Na verdade, o grande boom que começou a fechar tudo, foi em março de 2020. Então, ele já escreve esse livro, olha como eles se anteciparam. Eles vão fazer socorro, eles vão focar a questão da epidemia, do Covid, eles vão mostrar esses espíritos, eles se reúnem, o José de Spinelli, né, José? Eles fazem um espaço... Francisco de Spinelli, isso. Eles fazem um espaço tão grande que ele fala lá, que é do tamanho de um continente. Sabe para quê? Para eles serem transportados já numa cidade. Eles constroem uma cidade do tamanho de um continente, que o Brasil, por exemplo, é um país continental. Bota ali aqueles espíritos que não reencarnarão mais no planeta Terra e são retirados. Agora, nesse período agora, gente, nós estamos falando que já está acontecendo desde o lançamento do Livro dos Espíritos, tá? A grande aceleração dessa retirada. Mas aí, atualmente, isso acelerou. Isso é retratado nesse livro que você está colocando. Então, para a gente estar vendo a grande importância do arrependimento sincero, que a gente erra, se arrepende, volta no mesmo erro. Não dá mais tempo para isso, gente. Não dá. E não gosto de ficar... tanto curso vocês fazem, que tanto estudo. É para treinar a gente, treinar nossa sensibilidade, treinar nossa sintonia com os benfeitores. Será isso, Paulo? Para depois voltar para o... Porque nós, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que seja estudo. Uhum. A gente pensa que estudo é o primeiro passo para conseguir um bom emprego. Nós não pensamos o estudo como capacitação do ser. Então, estudar, no fundo, estudar é capacitar o ser. Porque trabalhar, né, ter um rendimento, a gente faz isso no próprio dia a dia, né? Isso sempre aconteceu. Quando você está interessado em algo, procura uma empresa que tem esse algo. Agora é mais complicado, não era tão cedo, antigamente era mais fácil isso. Você aprendia no dia a dia que é isso, né? Mas qual o conteúdo disso? Qual o conteúdo do ser? E aí vem pelo estudo. Então, esse estudo que a doutrina nos incentiva a fazer é para que a gente possa se ver no ambiente, seja nesse ambiente, seja no ambiente futuro. Porque nós aprendemos que temos uma vida futura e temos que saber viver nessa vida futura. E isso a gente vem pelo estudo, é pela revelação mesmo. Né? Como a gente ia saber dessas coisas todas com naturalidade que a gente escuta hoje, se não foi antes por uma revelação? Se a revelação anterior não tivesse acontecido, nós não estaríamos ouvindo com naturalidade esses estudos. E isso aí é natural, às vezes a gente até se surpreende por causa disso, né? E às vezes até a gente condena o estudo, mas participando do estudo. Ele é importante por causa disso. E tem uma pergunta, porque eu tive que sair e voltar por causa do... Não, eu vou voltar. Paulo, você me perdoa porque eu cortei a Sueli. A gente tem exercício de paciência, né, Sueli? Senão a gente vai ser exilada, hein? Mas ela segurou o que ela estava falando, porque quando ela começou a falar em rumo do mundo de regeneração, eu pedi uma parte. Vou voltar para a Sueli, depois ela continua contigo, tá, Paulo? Retornando para você, Sueli. Então, a gente estava falando o quê? Que lá em Capela já
a Capela já estava num patamar evolutivo dessa qualidade moral, dessa qualidade de amor, de carinho pelo próximo, de respeito às instituições, que não precisa mais de ter tanta lei, e sim o homem colocado como prioridade. Essa até é uma questão que o Kardec realça sobre isso, né? Que os homens, a gente faz a lei para os homens e, na verdade, a gente tem que fazer os homens para a lei, então os homens são prioridade. Então, esse patamar evolutivo, moralizador, que, como Helena já falou, muitas vezes a gente já vê a criança com essa proposta de carinho, de olhar empático para o outro, e que a gente ainda continua nessa viciação do egoísmo, do orgulho, do ciúme, do excesso de vaidade, das paixões, os excessos no que a gente comete ainda. Nesse patamar é que estava Capela, misturado ainda os espíritos, uns com a evolução necessária para aquele planeta e outros que já não combinavam mais com esse planeta porque eram extremamente viciosos no orgulho e na vaidade, no egoísmo. E aí já não combinava mais. Como a gente tem percebido isso aqui no nosso planeta, caminhando comparativamente, como você vê agora, como você vê atualmente essa guerra que está acontecendo lá contra a Ucrânia e a Rússia. O mundo está contra esse posicionamento, a despeito de todos os interesses que ainda temos, né? Ainda temos interesse, ainda esses povos todos que estão contra também têm interesses pessoais. Mas, de qualquer forma, esse movimento contra essa postura da guerra é uma característica que a gente já está adquirindo, que a gente não quer mais isso, a gente não quer mais esse morticídio, esse genocídio, já não combina mais com o planeta. Assim estava a Capela. E aí, essas pessoas, esses espíritos que ainda continuavam nessa viciação moral, eles não combinavam mais, tinham que sair do planeta. Assim como o Manuel Filomeno de Miranda, no livro, nos fala, aqui no planeta, muitos espíritos extremamente perversos e viciosos no seu extremo não tem mais condição de continuar aqui no planeta, porque nosso planeta está passando por essa mesma transformação que Capela aconteceu. Nesse momento, em Capela, como esses espíritos já não combinavam mais, eles foram degradados. O Paulo fez a mesma questão do degradados aqui, dentro do nossa própria terra aqui, dos portugueses. Eles vão ser degradados, eles saem desse planeta, que é a Capela, e vão habitar um planeta que está adaptado à sua condição moral. Intelectual não, hein? Porque eles tinham muita intelectualidade. Estou falando de moralidade. Que intelectual, lá em Capela, eles já tinham conseguido avançar muito mais do que até nós estamos aqui. Então, eles já vinham com conhecimento, alguns até com conhecimentos espirituais, como, por exemplo, os indianos, que vieram também, foram também espíritos degradados, mas com grande conhecimento da questão das iniciações, né? São os iniciáticos, os indianos, e até hoje a gente vê lá o grande avanço nesse campo, porém, ainda tinham essas viciações e da moralidade. Então, eles vieram aqui para um planeta onde aqui eles estão... É castigo de Deus isso? Não. Repetindo, não é castigo de Deus. É evolução, está adaptada ao seu estágio evolutivo. E aí veio habitar um planeta primitivo, onde os homens ainda estão no seu começo seu processo evolutivo enquanto homens, mas a importância que eles trouxeram para essa humanidade ainda primitiva é porque eles trouxeram já muito conhecimento. Então, veio implementar a nossa primitividade, veio dar um avanço. Então, para eles,
foi um degredo, aprisionamento, segundo os espíritos nos dizem que alguns, Emmanuel nos fala, que alguns percebem a sua situação aqui no planeta e voltam, eles são encarnados aqui e retornam para a capela, porque já perceberam e tiveram aquela questão do arrependimento verdadeiro, e aí retornam para a capela, e outros não. Continuam aqui implementando e desenvolvendo e nos auxiliando, nós que somos os descendentes reais aqui do planeta. Essa mistura foi bom para a nossa própria evolução. Esse é o salto. Então, é essa a ideia do que é o degradado. E por isso é que nós aqui temos que ter muito controle e importância do nosso estudo, como o Paulo acabou de falar, para implementar a nossa moralidade, para que a gente não seja degradado para outro planeta, onde vai estar de acordo com o nosso estágio evolutivo, né? Isso, Eli. Então, essa que é a ideia. E a semana que vem a gente vai falar particularmente do livro A Caminho da Luz. A gente pode fazer um paralelo rápido, porque quando fala de degradado, eu pensei que for arrastado, com violência. Não. Eles não têm condições mais de acionar útero materno. Ah, mas não tem útero, tá bom, não tem mais condições de acionar similitude biológica para reencarnar. Isso aconteceu nos iluministas, né? Eles desenvolveram aquelas ideias, migrou para a Revolução Francesa, e houve um derramamento de sangue desnecessário, todo mundo sabe disso, e muitos daqueles espíritos que foram assassinados injustamente, não existe motivo para ninguém ser assassinado, mas do próprio grupo. Conta-nos os espíritos que quando aqueles espíritos assassinados, as mães sofreram, né? As mães vão reencarnando na própria França, e aqueles assassinos da Revolução Francesa, eles começam a ver o lançamento do Livro dos Espíritos, aquelas ideias iluministas, parte do iluminismo, né? Que o iluminismo negava a Deus, e o Livro dos Espíritos não. Enfim, eles ficam encantados com a filosofia espírita. O que é que eles querem? Reencarnar. Só que eles, como eles maltrataram muitas das mulheres que estavam encarnadas, eles acionavam, mas não conseguiam. Então, conta-se que teve um período que teve muitos abortos espontâneos na França. Espontâneo. Que eram esses espíritos querendo reencarnar, mas não encontravam similitude, sintonia com aquelas mães, que eram as mães dos filhos que eles assassinaram. Aí a gente sabe que eles vieram para o Brasil, né? Uma grande parte deles vieram para o Brasil para poder estudar a doutrina espírita, porque não faltava inteligência nem desejo do bem. Eles se deixaram levar. Aí entra a questão da compulsão pelo poder, pelas ideias, que gera, muitas das vezes, até um transtorno. Então, é a mesma coisa que a gente. Não é que vai ser punido, não é punição, é da lei. Não vai ter sintonia, não vai ter condição. Por isso que lá no Egito, quando eles reencarnavam nos autóctonos, né, que eram aquelas fêmeas, e eles pensaram que estava regredindo ao animal, onde surge a metempsicose, a sensação de que eles podiam reencarnar no corpo de animal. Mas não era. Era o perispírito deles. Tiveram que adensar para poder utilizar o útero daquelas mulheres, né? E aí veio essa ideia. Então, a gente vai é só um alerta para a gente, um despertamento, porque o objetivo do estudo não é intelectualismo doutrinário, é para a gente tirar qual é o senso moral, qual é a parábola do estudo. Não é isso, Tavares? Que está se apresentando aí. É isso, é um teste. A internet está fazendo o teste com a gente. Vamos embora. Olha, paciência, a gente tem paciência. Vamos embora. Está no nosso tempo, né, Tavares? Já estamos aí já há 3 minutos para o final. Uhum. E o programa da manhã primeira de hoje foi muito interessante.
Eu apenas gostaria de continuar. Eu sei que é muito bom o Caminho da Luz, mas dá para destruir um bocado de Não, coisa. mas tem que ter disciplina. Sai um bocado de perguntas e de possibilidades interessantes nesse assunto do povoamento de Adão e Eva, tudo isso aí é muito importante. Mas, vamos lá, né? Mas muito obrigado pelo maravilhoso estudo. Obrigada, então. Semana Então, que vem a gente já vai abordar bastante a Caminho da Luz, hein? Mais ainda, isso mesmo. Ô, Paulo, você que fez a prece inicial, não foi? Ah, não, foi eu, né, que fiz, você fez a leitura. Faz a prece final para a gente, Paulo, por favor. Senhor Jesus, somos gratos pela oportunidade que nos dá de estudarmos o Teu Evangelho, estudarmos o Teu Consolador prometido aos nossos corações, de estarmos com essas pessoas que estudam conosco, com esses espíritos que conduzem esse estudo, as nossas mentes, nossos corações. E por esse momento de congregação, de renovação de sentimentos, de alegrias e de certezas. Pedimos, Senhor, junto a esses espíritos, permissão para darmos por encerrado esse nosso momento de estudo, mas rogando a Ti, Senhor, nesse nosso dia, que possamos estarmos aqui na próxima sexta-feira, com essa mesma alegria, com essa mesma vontade de bem viver, junto a Ti e ao Teu Evangelho. Que Sua bênção, Senhor, caia sobre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje ele não quer abrir, dizendo que